Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse chinelinho todo com o fio de malha em crochê, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Para fazer o par dele é só seguir todo o passo a passo 2 vezes, assim você consegue o par do seu chinelo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você recebe uma notificação quando eu lançar um vídeo novo. Para os materiais que iremos usar, então, eu vou usar um fio de malha, que ele tem um pouquinho de elastano, bem pouquinho, mas ele é mais malha mesmo. Dá pra fazer com elastano e sem, tá? A minha agulha, eu vou usar a agulha número 8. E quando eu coloco aqui, ó, ela encaixa muito bem. Só que se eu usasse uma agulha um pouco maior, por exemplo, a agulha 9 ou 10, talvez ficaria melhor nesse fio. Mas eu vou usar uma agulha um pouco menor para ficar mais pertinho os pontos um dos outros e aí o chinelo fica mais fechadinho. Eu também vou utilizar marcadores para mostrar para vocês onde que a gente faz os aumentos. Isso vai facilitar. Então eu tenho aqui 4 marcadores que eu uso às vezes um pedaço de um fio de malha de outra cor ou esses marcadores aqui, ó, que são bem baratinhos, que a gente compra, tá? Também vou usar a tesoura e esses prendedores aqui. Se não tiver esses prendedores que eles prendem bem firme mesmo, pode usar um grampo, alguma coisa que vai prender bem, que a gente vai precisar na hora de juntar os chinelos. Então vamos lá. Pra gente começar a fazer o nosso chinelo, a gente vai começar com correntinhas. Mas antes de falar de correntinhas, eu preciso falar como que eu medi para fazer no tamanho do meu pé. Eu sei que cada pessoa tem um pé diferente, tem um número diferente, então isso vai variar muito de pé para pé. No meu caso, eu calço o número 38 e 39. Depende bastante do tipo de calçado. Por exemplo, chinelo, sempre acabo pegando 39 porque é um pouquinho maior. Mas aí, como é que vocês vão ver no de vocês, né? Não adianta eu vir aqui e falar, número 35, façam 10 correntinhas. Porque varia do teu fio, varia da agulha que você está usando e também varia do tamanho do teu pé, que às vezes nunca bate com um número fixo. Como que eu faço então? Você vai medir no seu pé, vai fazer uma quantidade de correntinhas, né? O meu eu já sei que é 14 que eu já medi, mas você pode fazer 14 correntinhas e ver o tamanho que vai ficar no seu pé. O número de correntinhas precisa ir do início do seu pé, que é quando acaba os dedos, até o início do seu calcanhar, que é bem o centro do pé. Aquele tamanho tem que ser o número de correntinhas que a gente vai fazer, né? Aquela quantidade de correntinhas, tá? Eu vou fazer minhas correntinhas aqui e vou mostrar daí como é que ele fica no pé certinho. Para começar, então, a gente vai fazer correntinhas, e correntinha é o olho de peixe. A gente vira aqui, ó, o meu fio, a ponta do fio, eu virei aqui. Daí aqui eu vou passar aqui por cima, ó, que daí eu fico com esse ezinho e vou dar mais uma volta. Eu fico, na verdade, com o X, né, o peixe. Fiz uma volta, dou mais uma volta. Vou colocar a agulha bem aqui nessa laçada e vou ir buscar o fio do rolo, que é esse aqui pelo meio. Tá? Isso aqui é bem tranquilo, eu vou deixar um vídeo aqui no cantinho, se caso você não sabe fazer esse nó inicial da correntinha ainda, tá? E aí aqui eu fiz o nó e agora a gente vai começar a fazer as correntinhas. No meu caso, no meu pé, deu 14 correntinhas. Então eu vou fazer as correntinhas, que é o seguinte. Eu tô com essa laçada na agulha, sempre vai ficar com uma laçada aqui. Vou pegar o fio do rolo, engatar na pontinha da agulha e trazer aqui pelo meio. Uma correntinha. Fico com uma laçada, pego o fio, engato no fio do rolo e trago aqui pelo meio. Fico com laçada, pego o fio e passo aqui pelo meio. Aqui eu tenho 3 correntinhas. Como é que eu sei o número de correntinhas? Cada V que se forma aqui, ó. Esse aqui é o nó inicial, não conta. 1 V uma correntinha, 2 V outra correntinha, 3 V outra correntinha. Tá bom? Eu fiz 3, vou precisar fazer 14. Pronto, fiz as minhas 14 correntinhas, tá? E aí eu vou pegar esse tamanho aqui, ó, e vou colocar na parte de baixo do meu pé, na sola do pé. Essa ponta aqui de cima, ela precisa encaixar bem naquela parte entre o final do pé e o início do dedo. E essa parte aqui de baixo, bem retinha, tem que ficar no início da parte do calcanhar, que é mais aquela bolinha do pé. Fica ali embaixo. Aí quando eu tiver se caso precisar colocar mais correntinha, coloca. Se precisar tirar, também tira. Depois que você já viu o tamanho exato no seu pé,
a gente vai fazer mais uma correntinha. Faz mais uma, que é para virar e a gente continuar a nossa peça. Nessa correntinha aqui, eu vou colocar um marcador, tá? Eu vou colocar o marcador aqui, ó, pegando essas duas alcinhas da frente. Pego as duas alcinhas e travo aqui. Esse é o meu marcador. Se você quiser, dá pra colocar um fiozinho que fica bem aqui no meio. Vou usar o marcador que é mais fácil pra mim. O marcador tá aqui. E agora eu vou precisar analisar o seguinte. Essa minha voltinha aqui é o meu último ponto, né? Onde eu coloquei o marcador. Eu vou vir no ponto do lado. O marcador eu não vou mexer, eu vou deixar aqui. Vou vir aqui no do lado, ó. Esse aqui é o ponto número 14, na verdade, da minha contagem. Eu vou virar aqui atrás, ó. E atrás do meu ponto 14 eu tenho essa voltinha, que tem em cada ponto aqui atrás, ó, estão vendo? Cada ponto tem essa voltinha. Eu vou vir nessa voltinha. Então eu encontro qual é o meu ponto 14, venho aqui e eu vou colocar a minha agulha, ó, bem pegando essa voltinha aqui de trás. Ó, viram? Aqui, ó, ela passa bem aqui na frente desse V. Eu passo aqui, eu vou buscar o meu fio aqui pra frente. Aqui eu dou um pouquinho de altura, né, pra ficar retinho. Pego o meu fio lá de trás e passo aqui pelo meio das duas laçadas que estavam na agulha. Fiquei com o meu primeiro ponto baixo. Daí eu vou fazer isso em todos os pontos, ó. Aqui do lado eu vou olhar o próximo risquinho atrás desse ponto. Coloco a minha agulha, pego o fio lá de trás, trago aqui pra frente. Dou a altura, pego o fio e finalizo com um ponto. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 pontos e a minha correntinha. Eu vou fazer isso aqui até chegar no meu número, que é o número 14. Porque foram 14 correntinhas que eu fiz, tá? Vou pegar e vou fazendo aqui, então, os 14 pontos até chegar ali. Ó, eu fiz aqui 14 pontos. A correntinha não conta, né? 1, 2, até aqui, ó, deu 14 pontos. Aonde eu fiz o meu 14 pontos, que foi no último aqui, eu vou colocar aqui em cima, ó. Aqui foi o número 14, né? Aqui em cima eu vou colocar também uma marcação. Aqui em cima, ó, pra marcar esse ponto aqui, tá? Bem aqui em cima, da onde acabou de fechar esse ponto. E aí eu vou colocar nesse mesmo lugar aqui, ó, que fica bem onde tá esse nó, colocar a agulha de novo, fazer mais um ponto baixo. E a agulha de novo nesse mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo. Ó, assim. Daí eu fiquei com um trio no mesmo lugar. E nesse último aqui, ó, que eu acabei de colocar, eu vou botar mais uma marcação. Tá? Assim. E agora eu vou continuar aqui, ó. Esse fiozinho aqui de trás eu deixo ele pra cá mesmo, porque depois vocês vão ver que não tem problema ele ficar pra cá. Fiz os 3 pontos aqui nesse último lugar e agora eu vou continuar. Vai ter que dar 14 até o outro lado também. Então, vou vir aqui, ó. E daí o próximo que eu vejo é sempre aqui embaixo, pegando essas duas alcinhas aqui de trás, ó. Pegando o ponto completo e finalizando. Com 3 aqui. Aqui, então, conta como 1. Esse é o 2. E aqui eu vou indo. 2, aí aqui. 3. E vou fazer isso aqui, ó, do outro lado agora, até chegar aqui onde estava a minha marcação. Ó, fui contando aqui, ó, e até chegar aqui no outro lado eu fiz os meus 14 pontos também. Claro que se você fizer maior ou menor, vai ser a quantidade de pontos que você tem. O meu 14 pontos, ele fica bem de frente com o meu primeiro ponto, que é esse aqui, ó. E aqui é onde eu fiz a marcação da correntinha, lembram? Aqui, ó, é a minha volta agora. E aqui embaixo na volta, lembra que a gente fez um trio? Aqui, então, eu vou colocar um trio também. Só que eu já tenho 2 pontos nesse mesmo lugar. Então, eu vou colocar a agulha nesse mesmo lugar aqui. Pegar o fio, trazer aqui pelo meio e fazer mais um ponto, tá? Aqui eu esqueci de marcar, mas eu vou colocar uma marcação que vai ficar bem aqui, ó, no meu número 14, que é no primeiro ponto do trio. Vou colocar bem aqui, tá? Para essa primeira carreira, quase que a gente não precisava de marcação, tá? Mas eu vou colocar mesmo assim. Aqui eu vou tirar essa marcação que foi a que estava bem na correntinha. Tiro fora. E aí aqui eu dou uma ajeitada assim, ó. E agora eu vou vir aqui onde estava a minha correntinha, que eu já coloquei o meu ponto meio por cima, ó. Vou vir aqui nesse ponto aqui, que foi o primeiro que eu fiz, ó.
primeiro de cima. Vou colocar a minha agulha, vou trazer o fio lá de trás aqui pra frente e já vou passar aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo. E aqui pra travar eu vou fazer um pontinho, uma correntinha, né? E agora a gente terminou a primeira carreira. Vamos começar a nossa segunda carreira. Para isso, eu vou vir nesse mesmo lugar aqui, ó, onde eu acabei de fazer esse ponto baixíssimo, e vou fazer 2 pontos. Um aqui e 2. 2 pontos. Tá? E vou colocar a marcação de novo aqui na minha correntinha, né? Que eu fiz a correntinha e esqueci de marcar, mas é aqui, ó, na minha correntinha. E aqui eu vou continuar. Todos esses pontos aqui do lado vão ser uns sozinhos, até eu chegar na outra marcação lá do lado. Vou fazer aqui então e já volto. Está gostando desse tutorial até agora? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Cheguei na minha marcação de novo. E aqui na minha marcação, nesse ponto aqui do meio e na outra marcação, eu vou fazer tudo ponto aumentado. Vou tirar aqui essa primeira marcação. E vou fazer aqui, ó, 2 pontos no mesmo lugar, que é um aumento. Coloco a agulha, trago e finalizo o ponto. Aqui de novo, também finalizo o ponto. Daí eu vou colocar a minha marcação bem nesse primeiro ponto aqui do aumento, que é esse aqui, ó. Eu fiz 2 aqui dentro, é nesse aqui. Coloco a marcação aqui. Agora, nesse ponto aqui do meio, ó, que fica bem aqui meio esticadão, eu vou colocar a minha agulha pegando as 2 alcinhas de cima. E vou fazer 2 pontos aqui também. 1 e 2. Esse barulho acontece do fio porque o fio não tem muito elastano, tá? Mas é normal, eu tô fazendo mais força aqui. E no último aqui, que também é um ponto assim, eu vou fazer um ponto aumentado aqui também, que é colocar 2 juntos. Pego aqui, vou fazer aqui, ó, 1, e nesse mesmo lugar, mais 1, 2. Ó, aqui eu dei a minha volta, e nesse último aqui agora, que eu acabei de fazer, né, do aumentado, vou colocar o ponto. A primeira marcação eu coloco no primeiro, e a última aqui no último. E aqui vou continuar novamente, ó, cada um aqui do lado com um ponto. Eu fui fazendo aqui um de cada um até chegar aqui nessa outra marcação. Nessa marcação vou tirar o meu marcador e vou fazer aqui um aumento. Um ponto aqui. Nesse mesmo lugar mais um ponto. E aí, o primeiro ponto que eu fiz aqui, eu vou colocar minha marcação. Tá? Aí aqui eu tenho mais um ainda, que é sempre o que fica entre as marcações, que eu vou fazer um aumento também. 1 e mais 1. Aqui, às vezes, vai parecer, ó, que tá faltando um ponto aqui ainda, mas não é, porque esse ponto aqui é o do ponto baixíssimo. Eu vou fechar direto aqui em cima, ó. É normal, se caso não estiver aparecendo muito, dá uma voltada assim, ó, que ele já ajeita. Vou tirar a minha marcação, que essa marcação aqui, na verdade, é de início de carreira, né? Essa voltinha onde estava a marcação é a minha correntinha, eu preciso vir no primeiro ponto aqui de cima. Vou pegar as 2 alcinhas aqui de cima, trago o fio e já fecho com um ponto baixíssimo. Daí ele fica bem retinho. Para travar, faço uma correntinha. E aqui a gente termina a nossa segunda carreira. A próxima carreira agora vai ser um pouco diferente a questão dos pontos. Aqui, ó, nesse mesmo lugar onde eu fiz a correntinha, eu vou fazer um ponto aumentado, também, um aqui mais um aqui, assim. Então, para continuar aqui, ó, eu fiz esse aumento aqui e eu vou precisar chegar bem na metade. E aí a gente conta aqui, ó, entre uma marcação e outra, que a marcação é nessa aqui de baixo, aqui tem um aumento, tá vendo? Nesse ponto aqui, até o primeiro aumento que é aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou fazer a metade de pontos baixos, então eu vou fazer mais 6. No meu caso, né? Se você tiver um pouco diferente a quantidade de pontos, vai se ajustando para o que você está fazendo aí. Então eu vou fazer 6. 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Quando a gente olha o nosso chinelo, a gente vê que na parte da frente do pé, até o nosso próprio pé, né, é mais gordinho. E eu vou fazer isso aqui também. Eu vou aqui aumentar um pouco mais e para isso vou usar outro tipo de ponto. Eu fiz aqui 6 pontos baixos e agora eu vou fazer 3 pontos meio alto, que é, vou dar uma laçada na minha agulha, vir aqui no próximo lugar onde eu faria um ponto baixo e trago o fio para frente. O ponto meio alto é, eu tenho 3 laçadas, pego o fio da agulha e passo pelo meio das 3, assim. Fiz um ponto meio alto, vou fazer mais um. Fico com 3 laçadas, pego o fio e passo pelo meio das 3. 2, mais um ponto. Vou pegar então a laçada, passo aqui pelo meio do ponto, trago o fio lá de trás pra frente, fico com 3 laçadas, pego o fio e passo pelo meio das 3. Então, a gente tem, né, 3 pontos baixos, daí 3 pontos meio alto, e agora eu vou fazer mais, aqui na verdade vai fechar 4, né, porque aqui é o primeiro. Vou fazer aqui mais 4, até chegar na marcação de ponto alto. Então, eu dou uma laçada, venho aqui, o ponto alto parece ponto meio alto, ó. Fico com 3 laçadas, mas daí eu pego lá de trás e passo somente pelas 2 primeiras. Aí eu pego lá de trás de novo e passo pelo meio das outras 2, ó. Fica mais alto que o ponto meio alto. E vou fazer até chegar na marcação com ponto alto, que é ficar com 3 laçadas, pego o fio, passo pelo meio de 2, pego o fio e passa pelo meio de 2. Mais uma. E mais uma. E aqui agora tem uma sequência de pontos para seguir quando a gente chega na marcação, mas talvez quando chega aqui, talvez não vai precisar fazer tudo isso que eu vou falar, tá? Mas eu vou tirar a minha marcação, que eu acabei de chegar nela. E nessa marcação eu vou fazer um ponto alto. E vou olhar como que esse ponto ele vai se comportar com relação à minha peça. Como que eu faço isso? Eu fiz o meu ponto alto e eu vou ver. Essa parte aqui, ó, ela é reta assim, e aqui ela vai começar a virar. O meu ponto, ele tá bem retinho aqui, ó, então eu não preciso de aumentos aqui. Agora, no próximo, vou fazer aqui, ó, um ponto alto. E vou analisar como que esse ponto vai se comportar. Ó, se eu for ver aqui, ó, com relação a esse ponto, a minha peça, olha só, o ponto tá bem mais pro lado do que o meu dedo. Então, aqui eu preciso fazer um aumento. Essa dica serve para qualquer tipo de peça quando a gente for fazer aumento, tá? Usar esse raciocínio permite que a gente não fique precisando seguir sempre receita. Aqui fiz o aumento. Da agora no próximo vou usar a mesma técnica. Ó, vou fazer um ponto, vou ver como ele se comporta. Aqui tá o meu ponto, ó. Tá tranquilo, bem em cima. Ficou já um pouquinho pro lado, né? Talvez deveria colocar, mas acredito que colocando o aumento só no outro vai dar. Não, peraí. Tá. Agora eu vou analisar o próximo. Aqui tá o ponto, ó. Quando eu coloco o dedo, ele fica pro lado, tá vendo? Então aqui vou colocar um aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Tá? Aqui no outro agora, vou fazer um ponto e ver como ele se comporta. Ó, esse ponto, ele precisa ter ficado bem reto na peça, ó, e ele ficou, estão vendo? Então, aqui eu não preciso de aumentos. No próximo agora, vou colocar aqui. Fazer um ponto alto, e esse aqui eu já vi que já precisa de aumento, ó. Ficou bem fora. Aqui vou colocar mais um. E aqui. No próximo, eu vou tirar a marcação. Vou colocar mais um aqui. E aqui eu vejo que preciso de um aumento. Não. E ele fica bem certinho, ele se comporta bem certinho. Agora no próximo, vai ser o ponto normal, porque eu não tô mais com a minha marcação.
tá? Ó, e ele ficou retinho. E aí eu vou continuar da mesma lógica aqui, ó. Eu vim com pontos altos até aqui, e aqui estão meus 3 pontos meio alto. Então, eu vou vir com ponto alto até aqui, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, que foi a quantidade que eu acabei fazendo ali no outro lado. Então, 1, 2, 3 e 4. Se o seu cesto, se o seu chinelo começar a envergar, não tem problema, tá? Porque a gente vai fazer mais um pra colocar aqui embaixo. Daí ele vai manter bem retinho assim. Fiz aqui meus 4 pontos altos, agora eu vou fazer os pontos meio alto. É a mesma quantidade do outro lado, tá? Então, meio alto, né? Eu fico com 3 laçadas e passo pelo meio das 3. E de novo, passo pelo meio das 3. Assim. E agora, ponto baixo até chegar aqui na minha... Fiz 3? Fiz. Não, falta um. Falta um ponto meio alto ainda. Sempre bom parar e analisar. E aqui, ó, eu vou fazer agora em ponto baixo. Que é só ficar com 2 laçadas, né? E finalizar. Até chegar na marcação de novo. Como eu falei, é bom que o ponto fique mais apertado, porque daí ele fica mais apertadinha a peça. Cheguei na marcação. E aqui, vou ver o mesmo jeito que eu fiz lá, mas a princípio aqui vai ser tudo aumentos também. No primeiro não precisa, no primeiro, como ele vai ficar bem retinho, ó, não precisa de aumento, mas aqui, ó, no próximo, que é esse aqui, como ele não vai ficar retinho, eu acho que ele vai precisar de aumento. Isso, vou botar um aumento aqui. O próximo aqui do lado. Ficou... Vou botar um aumento também. E aqui é o último, aqui é o aumento. Cuida para não se confundir com a correntinha, porque esse aqui, ó, é o último ponto. Esse aqui, ó, não é ponto, tá? Ele é só o fechamento. E aí aqui, então, a gente finaliza o nosso chinelinho. A parte de cima. Fica um pouco envergadinho, fica, mas a gente vai arrumar isso daqui a pouco. Aqui, então, eu vou fazer aquele fechamento contínuo. Eu vou cortar um pedaço aqui do fio. Cortar um pedacinho. Puxo aqui todo o meu fio. Daí, pra fechar aqui, ó, eu vou vir no meu primeiro, onde eu viria pra fazer o ponto baixíssimo, só que coloco a agulha ao contrário. E levo esse fio lá pra trás. Puxo bem. Pra continuar o desenho, eu vou aqui onde saiu, vou pegar só a parte de cima. Pego o fio e levo aqui pra trás. E aqui o desenho ele fica contínuo, estão vendo? E aqui atrás a gente faz um nó. Vou escolher aqui qualquer uma das alcinhas, talvez uma alcinha mais aqui pra dentro, tá? Vou escolher uma aqui, talvez dá pra usar uma agulha menor também, pra não estragar o desenho. Vou fazer um nozinho e deixar pra dentro. E eu vou fazer mais um desse aqui, ó, igualzinho, tá? Mais um. Então, quando eu fizer o outro, eu volto pra mostrar pra vocês a continuidade. Ó, eu fiz 2 vezes a mesma coisa e vale ressaltar que você precisa fazer exatamente do mesmo tamanho, do mesmo jeito, tá? Aonde fez aumentos, faz aumento, onde não fez aumento, não faz aumento. Vai olhando com base naquele que você já fez primeiro para fazer o segundo. E no final ainda confere aqui em cima quantos vezinhos ficou. No meu caso, ficou aqui em cima ao todo 45 vezes, que são 45 pontos. Tem que ficar a mesma quantidade de pontos, senão vai dar errado, tá? Então, esse aqui foi o que a gente fez primeiro, eu vou deixar um pouco de lado. E esse aqui que a gente fez por segundo, eu vou fazer aquele fechamento lá invisível. E pra fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou deixar a minha peça aqui. E aí eu vou dando voltas, ó, eu não fechei ainda, estão vendo? Tá aberto, ó. Fiz o último ponto, falta fazer a finalização. Deixo a minha agulha aqui e agora eu vou dar voltas aqui, ó, ao redor do meu chinelo com o fio
por 5 vezes. Ó, 2, 3, 4, 5. E aí, vou deixar mais um pedacinho aqui e vou cortar. Eu faço isso para esse fechamento aqui, ó, antes de começar a próxima carreira, ficar bem bonito e resistente para eu utilizar o restante do fio. Eu tô com a agulha aqui, eu vou puxar todo esse fio aqui pelo meio. Puxa tudo. É bastante fio mesmo. Bom, puxei tudo, dou uma ajeitada aqui, ó, pra fazer com que ele chegue mais pertinho do outro ponto. E aí eu vou fazer o meu fechamento aqui, que eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa que a gente fez no outro, só que tem esse monte de fio pra ir junto. Vou vir aqui no primeiro que tá deitado, ó, que é o primeiro ponto, coloco a minha agulha de trás pra frente e levo todo esse fio de novo aqui pra trás. Então, puxa tudo. Aqui. E ainda falta um detalhe para o desenho ficar contínuo, que é trazer essa perninha aqui pelo meio. Vou pegar aqui, ó, somente a de cima desse da onde saiu o fio, pego o fio e trago tudo aqui para trás. Trago tudo para cá, que agora a gente vai começar a fazer uma outra coisa. Ó, eu tô com o fio aqui para a parte de trás, né, do trabalho. Eu vou trazer esse fio para a parte da frente de novo, que é o seguinte, ele tá aqui, ó, ele tá nesse aqui, né? Eu vou vir no do lado, que é esses dois aqui, e vou trazer ele aqui pra frente. Essa é a última vez que passa tudo, prometo. Ó, passei tudo. E aí o meu fio, ele tá pra parte da frente, e aqui eu fiquei com o fechamento perfeito. Agora, essa parte aqui, ó, vai ser a parte de baixo, tá? Essa última que a gente fez é a parte de baixo. E isso aqui vai ficar pra baixo. Agora eu vou pegar a outra parte. Esse nó aqui, ó, que é o nó final, garanta que ele vai ficar aqui pra dentro. Eu posso esconder esse fio pegando uma agulha um pouquinho menor. E vou esconder um pouco esse fio, puxar um pouco mais aqui pra dentro. Pra ele ficar preso na parte de dentro. Eu tenho uma emenda aqui, ó. Essa emenda eu decidi não tirar ela, não cortar o fio, só que eu garanti que ela fosse ficar pro lado de baixo do meu chinelo. Então esse aqui eu vou deixar ele preso aqui. Porque daí eu não preciso cortar esse fio, não corre o risco de ele soltar, né? Ó, tá preso aqui. E esse aqui é o meu nó, né? Vou dar um preso aqui também. Só escolher um aqui, ó, e fazer ele passar. Daí eles ficam aqui dentro, escondidos. E esse aqui é a parte de cima do meu chinelo. Agora eu vou pegar essa outra parte aqui, ó, e vou virar os dois pro mesmo lado, que é a parte de dentro, que vai ficar escondido. Esses dois aqui eu vou grudar eles assim, ó. Então eles vão ficar fechados nessa parte. E para isso eu preciso engatar bem certinho ponto com ponto, por isso que precisa ter sempre a mesma quantidade. Antes disso eu vou ajustar, ó, e deixar essa partezinha aqui do lado bem pra cima. Não sei se vocês sabem, mas um dos segredos de ter um crochê perfeito é sempre ajeitar. Ajeita bem pra cima os dois aqui, que daí vai garantir que o ponto vai ficar melhor. E aí eu vou colocar aqui um em cima do outro, tá? Coloquei um em cima do outro. E agora eu vou prender isso aqui de um jeito que eles vão ficar todos juntos. E eu preciso garantir que um ponto que eu for usar vai ser o mesmo que o ponto do outro, ó. E eu vou conferindo aqui. Daí, quando eu chegar aqui na parte que tá já conferível, eu vou pegar aquele marcador que eu falei que era importante vocês terem e vou prender esses dois juntos aqui. Bem preso, pra marcar aqui. E um do outro lado também. Sempre, né, deixa essas linhas aqui no meio e vou prender mais aqui pra frente, ó, o outro marcador. Dá pra fazer com grampo de roupa também, só que daí não vai ficar tão preso. Isso aqui prende um monte. Então,
Então, esse aqui eu prefiro. E agora eu vou fazer o seguinte, esse fio aqui, ele tá pra baixo e ele tá saindo nesse ponto aqui, que se eu for olhar aqui, ó, comparado com a outra parte, é o mesmo que esse aqui. O que que eu vou fazer então? Eu vou vir no ponto do lado de cá, ó, que é esse aqui. Esse aqui é onde tá o meu fio, eu vou vir no do lado, que é esse aqui, ó. Só que eu não vou pegar só esse aqui, eu vou pegar dos dois chinelos. Vou pegar esses dois aqui. E confere de novo, ó, esses dois aqui. E eu vou trazer esse fio aqui, ó, que tá pra trás, como uma laçada aqui pra frente. E aqui a gente vai fazer uma carreira inteira de pontos baixíssimos pegando esses dois fios, esses dois chinelos. Tentando deixar bem justo, tá? Só não demais pra não envergar. Mas, ó, sempre pegando as duas de cima, as duas de baixo. Traz pra cá. Dá um pouquinho de altura e já passa aqui pelo meio, ó. E a gente vai fazendo essa trança aqui em cima. Agora o próximo. Ó. E eu vou fazer isso aqui em todo o chinelo até chegar aqui de novo. Ó, prendi tudo aqui. Ele fica bem firme, fica bem grossinho e bem fofo aqui no meio. Tá? E aqui no final faltou só a finalização, ó. Que aqui é o último ponto, que foi onde eu comecei, aqui foi onde eu fiz, então não tem mais como fazer. Eu puxo tudo pro lado da frente e vou fazer o fechamento contínuo, que é pegar essas duas alcinhas aqui, vou pegar com uma agulha menor, que fica mais fácil. Aqui, vou levar esse aqui lá pra trás. Esse vem aqui pra frente. Assim. E aí eu vou levar isso tudo aqui, ó, aqui pra baixo, que daí eu dou um nozinho aqui embaixo, pra não estragar o desenho. Vou pegar esse aqui, escolho qualquer um, né? Vou levando até chegar aqui embaixo. Opa. Sempre cuidando pra não estragar essas duas tranças que ficam aqui do lado. Tá? Estragar aqui no final, estraga todo o processo que a gente fez pra manter bem certinho, bem bonitinho aqui, ó, as duas trancinhas aqui embaixo. Tá? E aqui embaixo eu dou um nozinho agora, daí depois eu corto. Aí um chinelo, uma parte de baixo de um chinelo tá pronto. Agora eu vou ensinar como que a gente faz aquele desenho que fica aqui em cima. Então eu vou pegar um pedaço do fio novo e eu vou vir bem aqui, ó. A parte maior é a parte que fica mais na frente, né? Aqui, fica mais na frente, e a menor que fica mais para trás. Eu vou precisar escolher aqui, ó, dois conjuntos, porque é aquela trança que fica trançadinho, né? Dois conjuntos, um aqui e um aqui. Isso aqui é aleatório, tá? Se você quiser mais para frente, mais para trás, vai depender da onde que você quer. E a gente vai escolher 4 pontos. Eu vou pegar aqui então, ó. E aqui então eu escolhi esse aqui, 1, 2, 3 e 4. Eu vou pegar a alcinha de cima só nesse primeiro ponto. Vou pegar só de cima, ó, indo em direção ao centro do meu chinelo, aqui. Vou colocar agora o meu fio aqui, vou engatar e vou trazer aqui pra frente, assim. Eu podia só fechar aqui já e já fazer um ponto, né, pra gente começar a subir com ponto baixo, só que eu vou fazer uma coisa diferente. Vou mostrar pra vocês como que a gente sobe isso aqui já com ponto baixo e não com ponto alto, com ponto correntinha. O ponto baixo eu preciso ter 2 laçadas aqui. Se eu fechar aqui, fica uma correntinha. Então eu peguei só a de trás por causa disso, porque agora eu vou pegar as duas, tanto a de trás quanto a da frente. É um pouco apertado mesmo, tá? Ainda mais se o seu fio não estiver elastando. Coloco aqui. Coloco nas duas e trago o fio aqui pra frente, ó. E daí aqui eu tenho 2 laçadas. Ajusto um pouco, né? E aqui eu fecho o fio, ó, que eu fico com o meu primeiro ponto baixo já subido. E vou fazer isso 4 vezes, pegando sempre os 2. Mas eu vou também esconder esse fiozinho aqui, ó, sempre deixando aqui em cima, tá? Vou vir aqui no outro, ó. Vou pegar os 2. Aqui, ó. Peguei os 2, parte de cima. Esse aqui deixa aqui pra cima. Pego o fio e traz pra cá. Dou a altura e aqui eu finalizo com um ponto baixo. Já fiz 2. Vou vir aqui no próximo.
Dou a altura aí, finalizo. 3 e mais um. Então, vou vir aqui nesse próximo. E aqui. Esse é o tamanho de uma tira. E a outra eu vou fazer mais pra cá, tá? Aqui, então, a gente vai fazer agora, vai crescer isso aqui pra prender lá do outro lado. Como que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, eu vou fazer agora uma correntinha e vou virar. Virei aqui, essa aqui, ó, virei aqui. Esse aqui, ó, é o meu primeiro ponto. Eu não vou fazer nada nele, eu vou pular ele e vou vir pra cá. Porque essa correntinha que eu acabei de fazer conta como um. Então, um, daí vem no próximo, 2, fecha aqui com o ponto baixo, 2, no próximo, 3, e o último aqui, que foi o primeiro, fica escondidinho, mas ele tá aqui, ó, eu vou pegar essas duas voltinhas aqui de cima, ó, aqui, pra fazer o quarto, fiz 4. Ao todo, sempre tem que ficar 4 pontos, mas eu conto essa primeira correntinha como 1. Terminei aqui, vou dar mais uma correntinha, que já conta como 1 ponto, e vou fazer sempre o mesmo processo. Esse aqui eu não faço ponto, venho no próximo, que é aqui, e vou fazer 1, na verdade aqui já é o 2, né? 2, 3, e o último, que é sempre aqui no cantinho, que é na verdade a correntinha passada, né? 3 e 4. Daí ele vai subindo retinho, tá? Eu vou fazer mais algumas carreiras. Aqui eu faço agora uma correntinha, viro e faço mais. E vou subindo mais até chegar aqui do outro lado. Eu fui crescendo aqui as carreiras, ele fica retinho pra cima, mas aí depois é só encaixar aqui torto que ele se comporta do mesmo jeito pra gente prender ali. Aqui, ó, eu fiz 4, escolhi 4 correntinhas pra fazer o início e eu vou pular uma antes de começar a próxima. Vou pular uma pra fazer as 4 aqui também. Então, do outro lado, onde eu vou prender essa aqui, também tem que ser no mesmo lugar. No meu caso, que foi com o meu tamanho do pé, aqui em cima, ó, eu vou contar aqui quantos pontos vai dar e ele vai vir até esse ponto aqui. Aqui eu conto 1, 2, 3, 4, que são os 4 correspondentes aqui eu fiz aqui. Daí eu pulo mais uma e é nessa aqui, ó, nessa próxima que eu vou até marcar aqui, que eu vou prender, começar a prender a primeira haste que eu acabei de fazer. Para isso, eu vou cortar um pedaço do meu fio. Não corta um fio muito pequeno, é bom que seja um fio um pouco maior. Vou cortar aqui e vou começar a prender ele bem na minha marcação onde que eu fiz. Aqui eu vou puxar todo o meu fio e para prender isso aqui é como se fosse uma costura. Eu vou pegar aqui, ó, esse outro e vou vir aqui bem nesse ponto aqui mesmo. Nesse ponto aqui eu vou colocar a minha agulha, que eu peguei a agulha menor para não machucar a peça. Vou pegar as duas hastes aqui, colocar no sentido para dentro da pantufa e aqui eu vou fazer isso aqui, ó, assim. Vou trazer todo o fio pra cá, tá? Daí ele já ficou preso um aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se fosse uma costura. Eu prendi aqui, daí eu vou vir aqui, ó, por dentro, pegando esse primeiro pra levar pra cá. Com uma agulha menor é um pouco difícil, porque o fio fica muito mais maior do que o que a agulha permite. E sempre puxando bem, para ele ir prendendo bem aqui no meio. Passei aqui pelo meio, agora eu vou vir no próximo, que é o segundo aqui, ó. E vou trazer o fio. Trago o fio para frente. Quando eu trago o fio para frente, eu vou prender agora aqui de trás para frente no próximo ponto, que é esse, que é esse aqui. Vou levar esse pra cá. Puxa bem. Chego aqui na frente. Agora o terceiro, que é a terceira correntinha aqui.
trazer pra cá. Vou vir de trás pra frente aqui, pegar esse, que é o terceiro ponto. Puxa bem. E o último ponto aqui de baixo, que é esse aqui, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse ponto, vou trazer bem aqui pra frente, né? E eu ainda preciso prender a última, que é essa aqui. Vou vir aqui, ó, eu vou pegar mais um aqui bem aqui do canto, ó. Quanto mais do canto, melhor, pra levar pra cá. Porque daí, ele vai puxar bem os cantinhos. Assim que puxou bem aqui, vou pegar mais uma, a quinta, que tá aqui, e vou trazer pra cá, assim. E aí, como a gente faz o fechamento contínuo, vou trazer ele aqui pra baixo. Escolher aqui, né? E vou trazer esse fio aqui pra baixo. E aqui, bem rente, vou dar o nó e esconder o fio. E aqui ele ficou bem preso. Agora, fiz essa alça, falta fazer a outra por cima. A que vai ficar por cima vai ficar um pouco maior do que essa. Se essa aqui ficou muito larga no pé, faz a outra passar por baixo, tá? Aproveita pra ajustar agora. Dá pra deixar assim, mas eu vou fazer mais uma. E a outra eu vou começar daqui, ó. Vou pular um, aí pular 1, 2, 3, 4, colocar a agulha no 4 e passar pra cá e ir crescendo até chegar aqui. Eu não começo desse lado, porque esse lado aqui tem que ficar com essa finalização e esse lado com essa. Então eu vou fazer a outra alça, daí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado pronto. Esse foi o vídeo, então, do passo a passo desse chinelinho. Ele é super confortável, ele fica bem firme no pé. Com o tempo, provavelmente ele vai ceder, dependendo se o seu fio ele tem bastante elastano. Só que se você quiser, você também pode colocar aqui embaixo uma palmilha ou um chinelo mais antigo, costura ele na parte de baixo para durar mais a parte da malha. Porque querendo ou não, o fio de malha é feito de malha. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você fez essa pantufa ou esse chinelo, né, tem gente que chama de diversos nomes, me manda lá no Instagram, me marca lá que eu vou adorar ver o seu resultado. Tchau e bom crochê!